Boa tarde. Vocês leram a matéria que a Folha publicou dia 23 de junho, domingo, a Folha de São Paulo, sobre a minissérie Chernobyl, da HBO, que eu inclusive recomendei em meus vídeos. Essa série fez com que muita gente simplesmente não quisesse nem ouvir falar de usina nuclear. Óbvio que o presidente da Eletronuclear retomou suas antigas funções de relações públicas dessa empresa e tratou de conseguir um bom espaço na matéria que a Folha ia publicar sobre o assunto. Eu até escrevi o texto deste meu vídeo para concatenar melhor as ideias. Ele nos disse nessa matéria que não tínhamos que nos preocupar, porque nossos reatores são diferentes dos reatores russos, portanto, menos perigosos. Disse mais, ele disse que um acidente como o de Chernobyl só acontece em cada 1 milhão de anos. Obviamente a história do tipo de reator é pouco convincente. Acidentes não dependem somente disso. Menos ainda da frequência. O intervalo entre Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima, os 3 acidentes desse tipo ocorridos no mundo, muito menor do que 1 milhão de anos, 79, 86, 2011. Sem falar no acidente ocorrido antes de que o mundo ficou sabendo, somente 30 anos depois, na União Soviética, em 57. Estamos longe do 1 milhão de anos. Na verdade, o presidente da Eletronuclear, o que preocupa ele sempre repete a quem levanta o problema dos riscos das usinas nucleares. Ele diz que a sociedade tem medo, e esse medo, aspas, amplifica a percepção dos riscos reais. Ele atribuiu esse medo somente ao fato dessa tecnologia ter tido, segundo ele, o pior marketing da história. Ela foi apresentada ao mundo pela terrível bomba atômica de Hiroshima. Aliás, foi por essa mesma razão, evidente, que os marqueteiros da indústria nuclear, logo que puderam, inventaram o programa Átomos para a Paz. Foi lançado por Eisenhower nas Nações Unidas. E passaram a falar de energia nuclear em vez de energia atômica, porque assim encobrem essa tecnologia com um manto mais amigável dos seus usos medicinais e mesmo de produção de eletricidade. Mas, de fato, quem tem medo mesmo é o próprio presidente da Eletronuclear. Outro tipo de medo, que é o de todos os que se beneficiam com essa ultra rentável negócio milionário. O medo de não conseguir enfrentar a desaprovação social. Se minisséries como Chernobyl começarem a escapar do controle da indústria nuclear. Na verdade, a sociedade está longe de ter uma real percepção dos riscos da tecnologia nuclear em nossos países. Mas isso se deve também ao fato de que ela é mantida desinformada, até porque é de alto interesse militar. Na França, em que ela é mais informada, chega a ser interditada a discussão do assunto, porque ele é classificado como segredo de defesa do país. Assim, quando o presidente da Eletronuclear trata de explicar de que se trata na matéria da Folha, ele simplifica bastante as coisas. Ele diz, por exemplo, que a energia elétrica numa usina é gerada, aspas, é gerada pelo processo de fissão nuclear. E nos informa uma coisa incrível, que uma pequena pastilha de urânio enriquecido é capaz de produzir a mesma eletricidade que 22 caminhões-tanque de óleo diesel. Inacreditável. Mas basta nos informarmos um pouco para sabermos que a quebra de átomos de urânio na usina não produz diretamente eletricidade. É uma mágica que só pode ser realizada pelos raios de sol quando incidem em células preparadas com silício em placas que nós chamamos de placas de energia solar. Nas usinas nucleares, a fissão serve somente para produzir calor, como nas bombas atômicas. E por isso mesmo se teme que
o conhecimento da tecnologia das usinas pode levar à proliferação dessas armas. Nelas se usa o calor para esquentar a água e transformá-la em vapor sob pressão. Este, por sua vez, vai fazer girar as turbinas, que estas produzirão eletricidade. É o mesmo princípio das hidroelétricas e até mesmo das bicicletas, das lanternas das nossas bicicletas, os dínamos das lanternas. Ou seja, as usinas nucleares não passam de fato, senão de chaleiras. Aliás, eram chamadas assim também nos seus inícios na França. Mas como elas lidam com mistérios do átomo, elas são altamente sofisticadas e se tornam muito perigosas. Qualquer pequeno erro de manipulação pode se combinar com outros tipos de falha, anteriores ou posteriores, e levar à perda do controle das reações físico-químicas que se passam dentro dos reatores, produzindo catástrofes sociais e ambientais, como em Chernobyl e Fukushima. A matéria da Folha poderia nos levar a acreditar que no Brasil tudo bem, tudo sob controle, risco zero. Mas nosso país já espantou o mundo com acidentes como o de Goiânia, em 57, aparelhos de radioterapia abandonados durante anos num hospital falido, levaram ao pior acidente radiológico que o mundo conheceu. Para nossa sorte, essa matéria da Folha também acolheu as ponderações de duas autoridades no assunto, os professores Schaeffer e Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Algumas de suas frases, que relativizam bem as afirmações do presidente eletronuclear, tão seguras, tão peremptórias. Uma delas: me assusta mais do que os rompimentos de barragens um acidente em Angra, devido à possível severidade. Ou então, desde então, segundo Pinguelli, houve um avanço para que material radioativo não vaze, mas não foi definitivo. E ele diz: uma explosão de vapor, diferente do incêndio do grafite em Chernobyl, que espalha material radioativo no ambiente, é algo muito pouco provável, mas não quer dizer que seja impossível. Ou seja, o simples bom senso nos obriga a dizer que, como em toda obra humana, nada é 100% seguro. Aliás, o presidente da Agência Nacional de Segurança Nuclear da França já o disse, logo depois de Fukushima. A França é o país mais dependente do mundo de energia elétrica produzida pelo nuclear. Ele disse, frente ao parlamento: não se sabe quando nem onde, mas um acidente nuclear do tipo de Fukushima é sempre possível em um dos 58 reatores das 19 usinas da França. Pinguelli nos diz claramente: não podemos dizer que o Brasil está defasado. Na verdade, o mundo todo está. A tecnologia nuclear é uma tecnologia antiga, velha. Experimentou muito avanço em algumas décadas, depois não mais. Fecha aspas. E Schaeffer, referindo-se a Angra 3, que a eletronuclear apresenta como irmã gêmea de Angra 2, Angra 3 é uma usina nova com tecnologia velha. Sobre Angra 3, podemos completar dizendo mais do que isso. Seu projeto de irmã gêmea de Angra 2 é de 77, velho, 77. Significa que ele é anterior ao acidente com derretimento de reator que ocorreu nos Estados Unidos em 79, o primeiro deles. E como o projeto de Angra não foi atualizado para evitar explosões ou, se ocorrerem, conter a disseminação de radioatividade no meio ambiente, corre no mundo uma petição por uma auditoria desse projeto. Lá fora se sabe que acidentes nucleares não respeitam fronteiras. Ou seja, um projeto prioritário para o atual ministro das Minas e Energia, segundo a Folha, é, na verdade, um crime anunciado para quem tenha bom senso. Schaeffer completa suas observações dizendo algo que no Brasil se faz tudo para ignorar. A indústria nuclear está diminuindo e não crescendo, mais usinas antigas estão sendo aposentadas porque já atingiram sua vida útil,
do que usinas estão sendo construídas. Fecha aspas. E a matéria da Folha nos informa tristemente que é nesse quadro que as autoridades brasileiras pretendem expedir a expansão de licença de operação de Angra 1, que expira em 2024. A Folha lembra ainda a questão do combustível usado, que permanece radioativo e perigoso num prazo, segundo ela, que pode chegar a 200 mil anos. É um prazo em que, segundo Pinguelli, há sempre o risco de algo acontecer. Um problema, ele continua, que não é só brasileiro, mas mundial. De fato, esse combustível usado, urânio quebrado, é o segundo grande produto das usinas nucleares. São toneladas de elementos altamente radioativos resultantes do processo de quebra dos átomos. Um deles, o plutônio, leva 24.100 anos para perder metade de sua radioatividade. Pinguelli observa ainda que é muito perigoso transportar o combustível usado, razão pela qual ele era armazenado ao lado do reator, em piscinas profundas cheias de água. E sabemos que não se pode parar de refrigerá-las, porque os elementos radiativos criados com a quebra do urânio continuam a se quebrar uns aos outros e a produzir calor ininterruptamente. Mas enquanto o Scheffer diz que isso do combustível usado é uma maldade com gerações futuras, o presidente eletronuclear ousa considerar esse combustível usado um legado positivo, já que poderá ser usado para produzir energia novamente se ele for retratado. Embora ele não possa deixar de dizer que será mais caro que um combustível novo. Mas quando e como ele pensa enviar para a usina de tratamento na França, uma das poucas que existem no mundo, e que, para a angústia dos franceses, tem uma concentração de resíduos nucleares que a torna a maior ameaça para o mundo, para a França e para o mundo? Segundo o presidente eletronuclear, no Brasil há 1.800 elementos combustíveis já acumulados em 2 piscinas de Angra 1 e Angra 2, em 34 anos de operação da primeira e 18 de operação da segunda. Independentemente de tudo isso, nós precisamos perguntar se o presidente eletronuclear está consciente de outro tipo de risco, o econômico-financeiro, que o país poderá assumir com essas usinas e seus possíveis acidentes, e mais as que quer construir no Nordeste, com financiamento russo ou chinês. Estaria ele informado de que o governo turco acaba de suspender a construção em seu país de uma usina japonesa-francesa, porque as exigências de segurança fizeram com que seu custo subisse de 20 milhões a 44 milhões de dólares, mais do que dobrar? Será que chegou até ele a informação de que o próprio Japão está considerando, possivelmente por essas mesmas razões, o abandono definitivo das usinas que não conseguiu reabrir depois do acidente de Fukushima? Será que ele conhece a novela e o desastre financeiro em que se transformaram as usinas francesas de última geração em construção na França, Flamanville e na Finlândia? Prazos de término sendo continuamente postergados, enquanto o custo aumenta com os cuidados exigidos pela segurança. Voltando a Angra, segundo a Folha, aspas, é uma área turística com floresta e mar exuberantes entre São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades mais populosas do Brasil. Nem falemos do plano de emergência em caso de acidente. O presidente da eletronuclear o trata, na matéria da Folha, com a mesma ligeireza. Previsões de treinamento são feitos a cada 2 anos, cobrindo um raio de 30 quilômetros, de 3 quilômetros em torno da usina. 3 quilômetros. Quando tanto Chernobyl quanto Fukushima exigiram que se considerassem 30 quilômetros. Como mostra a minissérie que preocupou tanta gente, em Chernobyl foram mobilizadas 600 mil pessoas
para socorrer o que no princípio foi anunciado somente como um incêndio. Nesse ponto eu discordo de Pinguelli, quando ele diz que um acidente de média proporção não espalharia radiação em São Paulo e Rio, embora diga que pudesse ir mais longe do que o raio de 3 quilômetros previstos no plano de emergência. Eu diria que, infelizmente, ainda não temos poder sobre os caprichos dos ventos. A nuvem radioativa que saiu de Chernobyl cobriu toda a Europa. Só podemos desejar que outros vídeos como a minissérie Chernobyl ajudem mais gente a tomar consciência do que são realmente os acidentes nucleares em que o reator se funde com o calor com que pretenderiam somente esquentar água. Uma operação complexa que pode escapar do controle dos nossos aprendizes de feiticeiro que pretendem dominar a força do átomo. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas era necessário. Muito obrigado. Até mais.